A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, glória a Deus. Estamos aqui retornando com mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. É a lição 4 do terceiro trimestre de 2025. E é uma satisfação enorme poder estar aqui com vocês, trazendo mais este trabalho que acrescenta a sua fé e que te faz prosperar na caminhada com o Senhor Jesus. Nós estamos com esse trimestre, amado, A Igreja em Jerusalém, é o título desse trimestre, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Irmãos, se faltar essa base aqui, a base para o crescimento da igreja, que é a doutrina, comunhão e fé. Se faltar isso aqui, amado, a igreja vai desmoronar. Certo? Que isso aqui é a base para o crescimento da igreja. Se nós não nos dedicar à leitura, a doutrina, a comunhão com os santos, a comunhão com Deus e a fé em Cristo, olha, seria um desastre. Esta lição é do dia 27 de julho de 2025 e tem por título Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Irmãos, vocês sabem que nós vivemos dias em que a igreja é constantemente pressionada a se calar, não é verdade? A se calar, se adaptar ou até mesmo recuar. Mas a igreja que é cheia do Espírito Santo não se curva diante da oposição. Ela ora com fervor, persevera em meio às aflições e proclama com ousadia a palavra de Deus. Você está preparado para esta lição? Vamos juntos então aprender a palavra de Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos aqui o texto áureo que diz: E tendo orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Glória a Jesus. Irmãos, é interessante, quando nós lemos isto aqui, nós vemos que para se pregar a palavra de Deus com ousadia, temos que estar cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Se não for o Espírito Santo em nossas vidas, nós estaríamos perdidos, não é verdade? Glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a expressão cheio do Espírito Santo desempenha um papel significativo na pneumatologia, neotestamentária, embora seu uso varie conforme os autores nos escritos de Lucas, onde ocorre 9 vezes a ênfase recai sobre manifestações carismáticas, como profecias, línguas e ousadia na proclamação. Em Paulo, a única ocorrência, Efésios capítulo 5, versículo 18, está inserida em um contexto ético e relacional, destacando virtudes como santidade, gratidão e submissão, mas também admitindo manifestações espirituais, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. As abordagens, amados, não se contradizem, mas se complementam. Lucas, ele ressalta a capacitação carismática, enquanto Paulo enfoca a transformação normal e comunitária do crente cheio do Espírito Santo, Glória a Deus. Então, a igreja do Novo Testamento, ela respira carismas, Era o seu oxigênio. Isso era tão normal que nem precisava ser enfatizado em todas as cartas. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor.
A verdade prática nos diz assim: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Ok? Então, queridos, ser cheio do Espírito Santo é viver uma vida guiada, capacitada e transformada pelo Espírito, de forma que o cristão manifeste os dons espirituais com ousadia e os frutos espirituais com integridade, sendo instrumento de Deus, tanto no poder para testemunhar quanto na santidade do viver. Ser cheio do Espírito Santo, amado, como vimos, é viver uma vida guiada, capacitada e transformada pelo Espírito. E isso aqui significa uma igreja verdadeiramente cheia do Espírito Santo. Primeiro, a igreja que é cheia do Espírito Santo, ela suporta com perseverança, pois está fortalecida interiormente pelo Espírito que consola, encoraja e dá coragem em meio às provações. Atos capítulo 4, versículo 31 e 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. A igreja cheia do Espírito Santo, ela ora com poder, pois reconhece que sua força vem do agir sobrenatural do Espírito, Está lá em Atos capítulo 1, versículo 14 e Atos capítulo 4, versículo 24 ao 31, que é a nossa leitura bíblica em classe. Nós vamos estar lendo aqui que o tempo é curto, nós precisamos correr com este assunto, que tem muitos conteúdos maravilhosos aqui. Em terceiro lugar, uma igreja cheia do Espírito Santo ousa no testemunho cristão, proclamando Cristo com intrepidez, mesmo diante de oposição. Atos capítulo 4, versículo 8 até o versículo 13 e Atos capítulo 13, versículo 9 ao 12. Então a igreja cheia do Espírito não silencia, mas fala com ousadia, pois é revestida do poder, do mesmo poder que impulsionou os apóstolos. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós vamos para o primeiro tópico, que fala uma igreja perseverante, ok? A igreja perseverante, ela suporta o sofrimento. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Neste primeiro tópico, nós vemos aqui que uma igreja cheia do Espírito Santo, Nós temos aqui um texto, que não está aqui na lição, mas nós vamos estar lendo aqui. É um texto aqui que eu sugeri aqui em Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, e Efésios capítulo 5, e versículo... Atos 2, 1 ao 4, Efésios 5, e o 18 e Romanos 12, versículo 11. Deixar aí para você estar meditando depois. A igreja que é cheia do Espírito Santo, uma igreja com caráter espiritual, certo? Esta igreja que é cheia do Espírito Santo, ela tem caráter espiritual. Uma igreja perseverante, certo? Glória a Deus. Então a igreja que está cheia do Espírito Santo, ela persevera, ela não desiste, ela vai para cima, ela evangeliza, ela prega, ela faz a vontade do Senhor, porque ela é uma igreja perseverante. E como diz aqui em Atos 2,42, e perseveravam, olha só, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então a igreja que é cheia do Espírito Santo, ela persevera, ela não desiste, certo? Ela não para pelo caminho, mas ela persevera e vai até o final. Persevera mesmo em dias, em meio às perseguições, frieza ou oposição. Ela não para, Louvado seja o nome do Senhor. Não vive por modismo ou por emoção, mas por convicção. Certo? E segundo, a igreja que é cheia do Espírito Santo, ela não negocia seus valores, não. Diz assim lá em Romanos 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo. Ela não negocia valores, ela vai até o final. Aquelas que aceitam a propina, aquelas que qualquer coisinha está negando o nome de Cristo, por causa de um prato de lentilha, como fez Saul. Não, jamais. Ela vai até o fim, ela não negocia os seus valores. Dê o que der, ela é a mesma, com o mesmo caráter, não muda, ouça isso no nome de Jesus. Então, amados, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem firmeza doutrinária, certo? Ela não abre mão da santidade, da verdade e da autoridade bíblica.
né? Ouça isso no nome de Jesus. E em terceiro lugar, a igreja cheia do Espírito Santo, ela é convicta da sua fé. Se alguém me confessar, olha só, diz lá em Mateus 10:32, se alguém me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, disse Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo não vive em dúvida, né? Ela tem fé em Cristo, uma fé firme em Cristo, não se envergonha do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vendo aqui no primeiro tópico que nós estamos lendo aqui, uma igreja perseverante, ela suporta os sofrimentos, não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Como nós já vimos essas referências bíblicas aqui, agora nós vamos para o texto. O texto bíblico diz assim: enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição entre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere no dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, né? Subiram o número desses homens a quase 5.000 almas. Atos capítulo 4, versículo 1 até o versículo 3. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, a primeira perseguição da igreja recém-formada estava prestes a irromper, como de costume. A oposição seguiu dos líderes, né? Os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus se levantaram contra os apóstolos. Vejam só que camarada ousado, né? Se levantaram contra os apóstolos, contra a igreja de Cristo, querendo fazer ruaça para amedrontar e os apóstolos pararem. Ouça isso em nome de Jesus. Scrooge, ele sugere que os saduceus representam a intolerância religiosa, o capitão do templo, a hostilidade política, e os saduceus, a incredulidade racionista, né? Os saduceus negavam a doutrina da ressurreição. Sua posição era claramente conflitante com as dos apóstolos, pois a ressurreição era a tônica da pregação destes últimos. Certo? Então, motivação que levaram os líderes religiosos a se enfurecerem com os apóstolos, como diz lá em Atos capítulo 4, versículo 1 ao 3. Aí tem, né, o primeiro tópico aqui, ainda usurpação do ofício de ensino. Em primeiro lugar, irmãos, os apóstolos, eles estavam publicamente ensinando o povo. Estavam ensinando o povo sem possuírem autorização formal das autoridades religiosas, tal como, por exemplo, a atitude representava uma grave violação das estruturas de ensino rabínico, nas quais somente os mestres reconhecidos poderiam instruir em nome da fé judaica, certo? Então, para eles, como os apóstolos não tinham nenhuma autorização dos rabinos ali, né? Então, eles já tinham como se fosse, eles estivessem errados aí, mas foi como Pedro falou, que mais importa obedecer a Deus do que aos homens, não é verdade? Então não precisava para eles pregar o nome de Cristo, não precisava de autorização nenhuma desses mestres, dessas pessoas que andavam negando a ressurreição de Cristo. A proclamação, querido, de uma doutrina contrária à teologia dos saduceus, em segundo lugar, né, o conteúdo da mensagem anunciada era considerado teologicamente inaceitável pelos saduceus. Então Pedro e João proclamavam a ressurreição dos mortos por meio de Jesus Cristo, né? Ora, os saduceus não criam na ressurreição nem em recompensas, né, escatológicas, como diz lá em Atos 23:8. E assim, a pregação apostólica era, para eles, herética e perigosa. Em terceiro, a indignação com o impacto popular da mensagem, né? Por fim, os líderes religiosos, eles estavam visivelmente incomodados com o crescimento do número de ouvintes e com a receptividade e popularidade da mensagem, né? Então,
a mensagem. Homens sem formação, né, sem formação rabínica, estavam mobilizando multidões dentro do espaço sagrado. Então, a expressão usada em Atos 4, versículo 2, ressentidos ou muito perturbados, reflete não apenas oposição doutrinária, mas também o temor de perder controle sobre o povo. Você veja aqui, irmãos, quem andava com Cristo naquela época era diferente. Eles não tinham formação rabínica, não eram grandes teólogos, né, como hoje existe, doutores, né, formados e tudo mais. Não, eles não tinham nada disso. Mas, irmãos, quando eles abriam a boca, era com sabedoria. E aqueles que andavam com Cristo eram pessoas sábias, assim como Jesus é sábio. Ouça este no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, contudo, amado, prender os apóstolos não anulou os feitos de sua pregação. Muitos dos que ouviram a mensagem, eles creram, e o número de homens chegou a quase 5.000 homens, quase 5.000 almas que se salvaram. Aí conclui-se então, aqui no quarto ponto, a perseguição não destrói a verdadeira igreja de Cristo. Né? Historicamente, sempre que a igreja foi perseguida por sua fidelidade à verdade, ela foi purificada, fortalecida e expandida. Então, o sangue dos mártires, como diz Tertuliano, né, foi a semente da igreja. Você já viu isso? Quanto mais perseguição, mais a igreja crescia, mais o povo, né, se voltava para Deus. Parece que matava um, nascia 10 e assim ia, porque Cristo é o dono da igreja. Era Cristo quem dava tal ousadia para os seus discípulos. Em quinto lugar, o que destrói a verdadeira igreja, amado, não é a perseguição externa, mas o pecado interno. Irmãos, a fragilidade da igreja, ela não está na fúria dos inimigos, mas na infidelidade dos seus membros, ok? Então, ao longo da história e mesmo em Atos, o maior perigo não vem das autoridades hostis, não, mas do abandono dos princípios bíblicos, ok? Então, podemos destacar aqui que algumas causas que sufocam a ação do Espírito na igreja é pecado não confessado, certo? Segundo, falta de integridade no testemunho cristão e uma igreja, né? Uma igreja que fale com os lábios, mas nega com as atitudes. Então, perde sua autoridade espiritual. E terceiro, alianças políticas que negociam a verdade. Quando a igreja busca favores do Estado, querido, em troca de silêncio ou conveniência, né? Ela enfraquece seu chamado, né? O seu chamado profético. Em quarto lugar, alianças ideológicas em nome da aceitação cultural. O desejo de agradar ao mundo produz, né, concessões doutrinárias que diluem o evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Em quinto lugar, acomodação ao espírito do tempo. A igreja, irmãos, ela perde sua voz profética quando troca o arrependimento pela relevância, né, e a cruz pela popularidade. Isto é terrível, quando ela começa a trocar o arrependimento pela relevância e a cruz pela popularidade. Não, eu vou ser uma pessoa popular, não quero saber de sofrimento, não quero saber... Não, eu quero ser popular. Aí acaba gerando aí um esfriamento, um abafamento aí da igreja. Mas que Deus tenha misericórdia dos fiéis e que nós possamos seguir perseverante na doutrina dos apóstolos. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao segundo subtópico, glória a Deus. Segundo subtópico, que diz assim, vejam só: não negocia seus valores. A igreja cheia do Espírito Santo, ela não negocia os seus valores. Aleluia, glória a Deus. Segundo tópico, querido, segundo subtópico, uma igreja que ora com poder. É a igreja que não negocia os seus valores, né? Uma igreja que ora com poder. Muito pode, por sua eficácia, né, a súplica do justo. Veja só, a Bíblia diz que muito pode a oração de um justo, né? Muito pode
por sua eficácia a súplica do justo. Tiago 5,16. Ora com fervor, com fé e com autoridade espiritual, buscando resposta, não apenas alívio, né? A pessoa ora com fervor, com autoridade espiritual, buscando aí resposta. A pessoa quando ora é buscando uma resposta e não apenas alívio emocional. Irmãos, orando em unidade. Glória a Deus. Todos estes, vamos ver aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Só um momentinho aqui que eu acho que eu me perdi aqui na escrita aqui. Voltando aqui, vamos lá. Não negocia seus valores. A igreja cheia do Espírito Santo não negocia os seus valores. O Sinédrio estava revivendo o seu pior pesadelo. Eles haviam executado Jesus por afirmar ser o Messias. No entanto, seus seguidores estavam agora por toda parte repetindo essas afirmações. Pior ainda, estavam proclamando essa mensagem com a prova irrefutável de que ele havia ressuscitado dos mortos. E haviam realizado um milagre notável para autenticar sua pretensão de representarem a Deus. O Sinédrio sentiu-se compelido a tomar providências a fim de impedir que esse ensino se espalhasse ainda mais entre o povo. Então eles precisavam suprimir a verdade embaraçosa de que haviam crucificado seu próprio Messias. Por isso decidiram tentar intimidar os apóstolos ao silêncio, advertindo-os a não falarem mais com ninguém naquele momento, naquele nome, né? Em virtude dessa decisão, eles convocaram Pedro e João de volta à sala de audiência e ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem coisa alguma em nome de Jesus. Ironicamente, os primeiros cristãos precisavam ser ordenados a se calar, enquanto muitos cristãos modernos precisavam ser ordenados a falar. Este momento representa uma encruzilhada crucial na história da igreja. Se os apóstolos tivessem aceitado a exigência do Sinédrio, toda a trajetória posterior da igreja teria sido radicalmente alterada. Tudo dependia de sua disposição em obedecer a Deus a qualquer custo, até mesmo da própria vida. Pedro e João, queridos, não vacilaram. Imediatamente responderam que se recusavam a obedecer à ordem do Sinédrio. Eles apelaram a um tribunal superior, propondo a seguinte questão diante do Conselho Supremo de Israel. Ele falou: olha, julgai vós mesmos se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Atos capítulo 4, versículo 19 e Atos 5, versículo 29. Qual tribunal é maior? Né? Com esse apelo à autoridade divina, os apóstolos colocaram o Sinédrio diante de um dilema inevitável. Eles certamente não queriam que Pedro e João continuassem a pregar, mas tampouco podiam dizer abertamente que era melhor obedecer aos homens do que a Deus. No meio da perseguição, Pedro e João permaneceram fiéis a Deus. Será que nós estamos nos mantendo fiel a Deus no meio das perseguições, no meio das tribulações? Será que nós estamos nos mantendo fiel a Deus? Ouça isso no nome de Jesus. Assim como eles, nenhuma ameaça ou vantagem pessoal deve nos fazer trair o nosso Senhor. Mais tarde, o próprio Pedro escreveu com base nessa experiência e também por inspiração divina. Olha o que ele falou: mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não temam, não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão, da esperança que vocês têm. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e o 16. Aí conclui-se então que a obediência a Deus é prioridade absoluta, mesmo diante de riscos e ameaças
a fidelidade à missão dada por Cristo era mais importante que a segurança pessoal. Mesmo que perca a vida, mesmo que morra, mas fazendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo mandou, você tem a salvação garantida, você tem um lugar reservado com Deus. Segundo, a autoridade humana tem limites quando exige desobediência a Deus, ok? Então, tem que obedecer às autoridades. Sim, tem que obedecer às autoridades, que a Bíblia manda obedecer, lá em Romanos fala que temos que obedecer às autoridades. Mas até quando se exige desobediência a Cristo? Se você exigir, se uma autoridade exigir e você desobedecer a Cristo, não obedeça a essa autoridade. Você tem que continuar obedecendo a Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Amém? Você tem que obedecer ao Senhor, deve rejeitar essa obediência aos governantes, às autoridades terrenas. A fidelidade à palavra, ela está acima de decretos, costumes ou pressão institucionais. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Terceiro subtópico. A igreja cheia do Espírito Santo, ela está convicta de sua fé. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é convicção, queridos? Para você, o que é convicção? É a disposição firme de sustentar a verdade, mesmo sob risco, porque se tem plena consciência de que ela é real. Pedro e João, eles estavam diante dos mesmos homens que haviam determinado a morte de Jesus, mas não se intimidaram, ok? O sinédrio, composto por 70 membros, concluindo ali sacerdotes, saduceus, escribas, fariseus e anciãos, representavam a mais alta corte religiosa e política de Israel. Ainda assim, os apóstolos falaram com ousadias e clareza. Seu testemunho não se baseia em rumores ou invenções doutrinárias, não, mas em fatos presenciados de forma direta. Ok? Em essência, afirmavam ter visto Jesus morrer, ressuscitar e realizar sinais incontestáveis. Testemunharam a cura de cegos, coxos e leprosos, mas do que observadores foram impactados por esse poder e profundamente, irmãos, transformados por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Como negar a um Deus, a um Cristo desse? Será que você tem algo que faz você refletir e falar, não vou negar Jesus porque ele me fez isso, fez aquilo. Ou mesmo se ele não fez, eu vou continuar confiando porque ele é fiel e um dia irá me levar para o céu. Então conclui-se, amado, em primeiro lugar, a falta de convicção em nossos dias, porque a experiência com Cristo é superficial. A experiência com Cristo hoje em dia é muito superficial. Em segundo lugar, a falta de ousadia no testemunhar, porque a incompreensão das verdades cristãs, quem não compreende a grandeza do Evangelho hesita em anunciá-lo. O testemunho vacilante é reflexo da fé rasa. Pedro e João, queridos, eles falaram com autoridade porque sabiam o que criam e por quem criam. Ouça isso em nome de Jesus. Então nós temos que ter essa convicção, certo? E jamais abandonar a cruz, jamais abandonar o nosso Cristo. Resumindo, uma igreja cheia do Espírito Santo não recua diante da oposição, não negocia sua fidelidade e permanece convicta da verdade, mesmo sob prisões, ameaças e sofrimentos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, escrevemos aqui, nas horas de perigo, o diabo vem negociar. Cuidado, olha o que o diabo fala, cuidado, se você não ceder, vai se prejudicar. Olha, veja só o que pode acontecer com você. Olha, assine aqui esse documento e você vai sair bem. Faça tudo que o patrão mandar, senão você vai ser mandado embora. Sabe aquele patrão que às vezes pode até fazer um teste com você de fidelidade? Se você não for fiel, é que você vai ser mandado embora mesmo. Aí o diabo coloca você, faz tudo que seu patrão mandar, senão você vai ser mandado embora. Né? Dê propina, senão você perderá esse negócio. Quando Pedro tentou a Jesus, buscando afastá-lo da cruz. Vocês lembram ali quando Jesus falou, não, de maneira nenhuma vai morrer. Então ele tentou afastar, tirar Jesus de morrer naquela cruz. Jesus foi enfático, arreda de mim, ou para trás de mim, Satanás. Com o diabo não há negociação, querido.
né? Não há negociação possível. Então o diabo, ele é estelionatário, né? A mentira do diabo é tudo, né? Ele fala: tudo te darei, se prostrado me adorares. Isso não é verdade. O diabo não é dono de nada, o diabo não tem nada, não dá nada a ninguém. Ele tira tudo, sua paz, sua dignidade e até mesmo sua alma. É por isso que os covardes não entrarão no reino de Deus. Não devemos temer os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos agora ao segundo tópico, uma igreja que ora com poder, orando com propósito. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de nós entrar aqui nesse segundo tópico, que é uma igreja que ora com poder, eu quero trazer aqui algumas referências bíblicas para você, que vai encaixar aqui com os tópicos que nós vamos estar estudando. Primeiro tópico, uma igreja que ora com poder. Ok, muito pode por sua eficácia, muito pode ser eficaz a oração do justo. Tiago 5,16, que eu estava comentando quase agora, mas eu estava pulando aqui este tópico, né? Então, ora com fé, com fervor, com fé e com autoridade espiritual. Uma igreja que ora, uma igreja cheia do Espírito Santo, então ela ora com fervor, com fé e com autoridade espiritual. Ela busca respostas, não apenas alívio emocional. Tem pessoas que buscam apenas alívio emocional, né? O segundo subtópico, orando em unidade. Então, todos estes perseveravam unânimes em oração. Atos 1:14. O Espírito Santo age onde há unidade, irmãos. Onde há união, o Espírito Santo está ali agindo. Então, a oração em concordância, ela abre os céus. Por isso que devemos estar sempre unidos. E terceiro subtópico, orando, né, fundamentada na palavra. Olha, lá em João 15, versículo 7, né? Vai nos dizer assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo o que queres, né, receberei. Então, nós temos que orar, né, na palavra, fundamentado na palavra. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis, né? Ouça isso no nome de Jesus. Então, nós devemos orar fundamentado na palavra. Ora de acordo, a igreja também que é cheia, ela ora de acordo com a promessa e princípios da Bíblia. Não ora baseado em emoção, mas sim na vontade de Deus. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos lá. Irmãos, a oração registrada lá em Atos, capítulo 4, versículo 24 ao 30, foi a leitura bíblica em classe. Esta oração revela uma igreja espiritualmente objetiva e biblicamente consciente diante biblicamente consciente. E diante dessa oposição das autoridades religiosas, os cristãos não reagiram com desespero, não, com retaliação ou indiferença, mas com oração fundamentada na soberania de Deus, nas Escrituras e na missão que haviam recebido de Cristo. No contexto bíblico, orar com propósito é uma súplica que não busca conformar Deus, né, aos desejos humanos, mas alinhar os desejos, ouça isso no nome de Jesus, os desejos humanos à vontade de Deus. E nesse episódio, o cristão fazem três pedidos subjetivos que evidenciam não apenas submissão, mas também discernimento espiritual. Primeiro, olha para suas ameaças. Essa foi a oração dele. Atos 4, 29, parte A. A igreja reconhece a gravidade das ameaças, né, aquelas ameaças sofridas, mas não dita a Deus como agir, né, em relação aos perseguidores. Não há súplica por punição. Aqui eles não pedem punição, apenas entregam a situação nas mãos daquele que é justo juiz. Sabe que hoje em dia, muitas orações, a pessoa vai pedir: Senhor, faz justiça, Senhor, mata, Senhor, faz aquilo. Irmãos, devemos tomar muito cuidado com o tipo de oração que nós fazemos. Aqui eles só apresentaram a situação nas mãos de Deus, que é justo juiz. Então, ele pode resolver. Amém? Não vamos pedir justiça, não vamos pedir vingança, porque a vingança pertence ao Senhor. Só apresenta a Deus.
só apresenta a Deus. Amém? Senaqueribe, quando ele foi perseguir lá, né, o rei Ezequias só entregou diante de Deus aquela carta, orou, e Deus fez a obra. Ouça isso no nome de Jesus. Segundo, concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Olha o pedido dele aqui. Atos 4, versículo 29, parte B. Então, o pedido central da oração, irmão, não diz respeito à proteção física ou ao conforto pessoal. Ele não estava aqui pedindo conforto, não, ele estava pedindo para ele, Deus dar ousadia para ele pregar. Aquele povo até que queriam, né, matá-los, ele pregar para eles mesmos. Então, ele não estava pedindo proteção física, nem conforto pessoal, mas a capacitação espiritual para proclamar a palavra com ousadia. Então, o termo servos reforça a consciência de submissão voluntária à autoridade de Cristo. Ao invés de recuar diante da intimidação dos discípulos, eles suplicam coragem para permanecer fiéis à sua vontade. Em terceiro lugar, Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo nome, seu servo, né? Do teu santo servo Jesus, Atos 4:30. O terceiro pedido aqui está relacionado à ação divina que acompanha a proclamação do Evangelho. Então, ao pedirem que Deus continue operando curas e maravilhas, os discípulos demonstram compreensão de que a obra evangelística deve ser sustentada tanto pela pregação quanto pela manifestação do poder de Deus. Aí conclui-se então, aqui, quarto ponto, que em primeiro lugar, a igreja cheia do Espírito Santo não ora pedindo rota de fuga, mas coragem para seguir em frente. Ela não clama: Senhor, tira a dor, mas nos dá força para suportar em vez de pedir. Ouça isso no nome de Jesus. Que Deus os livrasse da ameaça. Os primeiros crentes pediram ousadia. Ele não pede para que Deus livrasse ele das ameaças, não. Mas eles pedem para Deus dar ousadia para continuar pregando. Então a igreja bíblica não ora por atalhos, ora por firmeza no caminho estreito. Em quinto lugar, aqui em segundo lugar, a igreja bíblica não ora por vingança, ora por justiça. Ela não diz: Senhor, derruba aquele líder, manda uma enfermidade, mata aquele irmão. Eu já vi na época de eleição, pessoas pedir: Senhor, mata fulano, Senhor, tira do caminho. Aqui não ora para Deus tirar o líder, nem mandar a enfermidade para matar aquele irmão, não. Mas entrega a causa nas mãos de Deus. Ela reconhece, que o Senhor é quem julga, corrige, disciplina. Então, o crente cheio do Espírito Santo, amado, não ora com rancor nos lábios, mas com temor no coração. Louvado seja Deus. Segundo subtópico, orando em unidade. Orando em unidade. Unidade é o estado em que os cristãos permanecem juntos no mesmo propósito espiritual. Não se limita a concordar sobre algum assunto, nem a evitar conflitos. Unidade significa ter o coração voltado na mesma direção e mente direcionada ao mesmo Deus e a oração focada no mesmo objetivo. Aqui em Atos 4, versículo 24, mostra que essa unidade acontecia na prática. Ouvindo isto, unânimes, veja só, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. O texto aqui, amado, deixa claro 3 motivos pelos quais a igreja primitiva era uma comunidade unida. Em primeiro lugar, eles sabiam exatamente a quem estavam orando, reconheciam Deus como Criador e Senhor absoluto, usando o termo déspotes, que expressa a autoridade suprema e inquestionável, E em segundo lugar, eles oravam juntos com uma voz
com uma só voz. Essa expressão revela sintonia espiritual, compromisso mútuo e clareza sobre o propósito coletivo da igreja. Sabe quando muitas vezes, hoje em dia, as igrejas vão orar por um propósito? Um está orando aqui por aquele propósito que concordaram ali, outro está orando lá não sei com quem, outro está orando lá não sei por quê, outro está pedindo bênçãos. Quando está orando, irmão, pelo mesmo propósito, é para todos estar naquela mesma fiação, naquela mesma ligação, pedindo pelo mesmo propósito, não pedindo para outras coisas, desligando a mente, tirando o foco, não. Ouça isso no nome de Jesus. E em terceiro lugar aqui, eles compartilhavam da mesma confiança. Deus estava no controle, mesmo diante da perseguição. Não havia espaço para dúvida ou divisão, pois criam junto no Deus soberano e cuidadoso. Que o Senhor conduza a sua igreja novamente, amados, a viver essa unidade bíblica, pois onde há unidade espiritual genuína, haverá também poder, coragem, testemunho fiel e uma presença manifesta do Espírito Santo entre o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Terceiro subtópico, do tópico 2, orando fundamentada na palavra de Deus. Glória a Deus. Recapitulando aqui, já analisamos dois aspectos da oração realizada pela igreja em Atos 4, seu propósito e sua unidade. Agora voltamos-nos para um terceiro elemento, que era a sua fundamentação bíblica. A oração aqui é exemplificada nos ensinos que orar com base nas Escrituras, é reconhecer a soberania divina, confiar em suas promessas e interceder segundo sua vontade revelada. 3 pontos sobre a oração fundamentada na palavra. Primeiro, a oração dos discípulos inicia-se com a declaração soberano, Senhor, Atos 4:24. Essa expressão aqui evidencia que orar com base na palavra implica, em primeiro lugar, reconhecer a supremacia de Deus sobre todas as coisas. Então, sua soberania absoluta prevalece sobre qualquer circunstância, autoridades ou ameaças. Assim, ao orarmos, dirigimos-nos ao Deus revelado nas Escrituras, o Deus transcendente, único e todo-poderoso que governa a história e sustenta o universo. Segundo, apoia-se nas Escrituras e suas promessas. A oração citada pelos discípulos faz referência direta ao Salmo 2, versículo 1 e 2, aplicando ao sofrimento de Jesus Cristo. Lá em Atos, capítulo 4, versículo 25 a 28, eles interpretaram suas circunstâncias à luz das Escrituras, lembrando que mesmo as perseguições já haviam sido previstas e estavam sob o controle divino. Então, uma oração bíblica não apenas conhece, mas cita e explica promessas das Escrituras à situação presente. Completando o Evangelho de João 15:7, quando disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e vos será feito. Em outras palavras, a oração eficaz é aquela que pede exatamente o que Deus já disse que deseja nos dar. De acordo com Warren Wiersbe, a verdadeira oração não consiste em dizer a Deus o que fazer, mas em pedir que Deus faça sua vontade em nós e por meio de nós. E é pedir que a vontade de Deus seja feita na terra, não que a vontade humana seja feita no céu. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, caminhando aqui para o terceiro tópico que vai nos dizer aqui é uma igreja cheia de ousadia espiritual. O primeiro tópico, uma igreja ousada no seu testemunho. O segundo subtópico, ousada no exercício dos dons espirituais. E o terceiro e outro subtópico do tópico 3, ousadia na exposição da palavra. Glória a Deus. Amados, uma igreja cheia de ousadia espiritual. Uma igreja ousada no seu testemunho. Uma referência que eu quero trazer aqui, antes de começar a explanação aqui desse tópico, é Atos 4:33, que diz: e com grande poder
os apóstolos davam testemunho. Olha só, uma igreja cheia de ousadia espiritual. Ousadia no seu testemunho. Então elas têm que ter, essa igreja, ela dava testemunho com poder. Olha, e com grande poder os apóstolos davam testemunhos. Não podemos, irmãos, andar fraquejando, nos arrastando, porque isso aí vai influir muito na nossa pregação. Se você for pregar para alguém com a vida cheia de erro, com a vida fracassada, você vai servir de chacota, alguém vai te humilhar, vai te apontar. Mas quando você anda realmente cheio de poder, com ousadia, cheio da ousadia espiritual, você vai falar e vai ser creditado isso aí na sua conta, certo? Você vai dar o testemunho com poder e alguém vai dizer assim, realmente eu conheço esse camarada e ele é um cristão autêntico, ele é um cristão que ora, um cristão que respeita, um cristão lá no bairro, todo mundo, né, respeita ele e ele não é de se envolver com nada errado, não é de negociar sua fé e é uma pessoa ousada. Isso é muito bom, faz a diferença quando você for pregar a palavra de Deus. Porque se a gente tiver com a vida cheia de pecado, cheia de erro, andando na mesmice, andando mentindo, roubando, comprando e não pagando no nosso bairro, nós não vamos ter ousadia, não vamos ter poder para testemunhar de Cristo. Testemunha com coragem, mesmo em tempos difíceis. Um crente que é cheio de ousadia do Espírito Santo, ele testemunha com coragem, mesmo nos tempos difíceis. Ele não fraqueja, ele não mostra que está triste, não mostra que está aborrecido nos tempos difíceis, não. Ele vai dando glória a Deus da maneira que ele está cheio. Não tem o crente com ousadia, ele não tem vergonha de dizer quem é e em quem crê, certo? Ele não tem vergonha, ele testemunha, não tem vergonha do nome de Cristo, mas tem pessoas que não falam nem de Jesus porque fala tantas palavras torpe, que se ele vai falar de Jesus, alguém vai dizer, tu é crente, falando aquilo que eu ouvi te falar, fazendo aquilo que eu ouvi te fazer. Irmãos, isso aí acaba com a fé cristã, isso aí acaba com o cristão. Em segundo subtópico, ousadia no exercício dos dons espirituais. Olha o que diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Desejai ardentemente os melhores dons. Desejai ardentemente os melhores dons. Olha, não enterra os dons, mas usa com temor e liberdade. A pessoa que é cheia de ousadia, ele não vai enterrar os dons. Ah, eu estou com vergonha de falar de Jesus aqui, sabe? Não vou falar não, está enterrando os dons. Ah, eu tenho vergonha de fazer uma visita, sabe? Alguém vai dizer, esse irmão aqui, eu já vi ele testemunhando aí, falando errado, falando mal da vida do irmão, falando mal da vida do seu pastor. Ah, eu não vou lá não, porque alguém vai me acusar. Então, a pessoa que é ousado não se envergonha, mas ele não enterra os dons, ele vai e anuncia a palavra de Deus, porque ele é um verdadeiro autêntico, um verdadeiro cristão cheio de ousadia. Ele cura, né? Palavra de sabedoria, discernimento e outros operam com ousadia, ouça isso no nome de Jesus. E terceiro subtópico, né? Nós vamos estar vendo também, ousadia na exposição da palavra. Eles pregavam a palavra de Deus com ousadias, como diz Atos 4:31, né? Nós vimos lá. Então, não prega apenas o que agrada, mas o que edifica, exorta e consola. Já pensou alguém chegar assim, eu vou pregar, eu estou vendo um irmão ali que ele é muito respeitado, que esse irmão aqui, ele tem um dízimo muito gordo, eu não vou pregar aqui palavra de conserto, não vou exortação, não vou fazer isso não, mas eu vou pregar uma palavra que massageia o ego dele, né, que é para ele ficar na igreja e continuar sustentando aí, patrocinando as obras. Não, irmão, você prega a palavra que edifica, que exorta e que consola, e deixa o resto com Deus, que é o Senhor quem resolve, que é o dono da igreja. Então, uma igreja com ousadia, cheia do Espírito Santo, é uma igreja que está cheia do Espírito, não omite a verdade, né? Mas ele fala a verdade. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, querido, ela persevera, é firme, é convicta no que fala, ora com poder, unidade, né? E base bíblica, testemunha, ministra e prega com ousadia, né? Como diz Efésios, capítulo 5, versículo 18, enchei-vos do Espírito Santo. Que essa seja a nossa realidade como igreja, meus amados irmãos.
como igreja. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é isso aí, uma igreja ousada no seu testemunho, né? Ousadia, glória a Deus, ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho, glória a Deus, louvado e agradecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A razão para essa perseguição é simples. Uma vida piedosa expõe a maldade dos outros. As pessoas não gostam de ser expostas assim. Em vez de se arrependerem de suas maldades e buscarem Cristo, elas procuram destruir aquele que lhes mostrou realmente quem elas são. Por isso que tem tanta maldade no mundo, gente. Porque as pessoas querem destruir a verdade. Então a Bíblia diz que aqueles que fazem o mal, eles fazem à noite, nos escuros, para que não sejam vistas as suas obras. Ouça isso em nome de Jesus. Então eles querem destruir os que são verdadeiros, que é para o verdadeiro não revelar as suas falhas, as suas faltas. Ouça isso no nome de Jesus. Então, é um comportamento totalmente irracional, mas característico de um homem caído, aquele que procura destruir a verdade. Observamos aqui, é melhor sofrer com Deus, amado, e com a verdade, do que prosperar com os homens e com a mentira. Pois a perseguição é transitória, mas a glória final dos fiéis, ela é segura. Louvado seja o nome do Senhor. Vemos aqui que, certa feita, perguntaram a um professor se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel. Aí a resposta foi não, se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. Respondeu ali o professor. Glória a Deus. Temos aqui uma ilustração. Esse tipo de compromisso, diziam dele, teme tanto a Deus que não teme a homem algum. Vejam só. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ao segundo subtópico, ousadia no exercício dos dons espirituais. Como nós já vimos aqui, o cerne da petição não é o livramento da perseguição, mas a concessão de ousadia para continuar proclamando a palavra de Deus. Acompanhada de manifestações sobrenaturais, o texto descreve aqui a seguinte súplica: enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus, versículo 30, né? A seguir, o versículo 31 registra a resposta divina. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Do ponto de vista aqui exegético, o particípio presente, né, estender, sugere continuidade e a simultaneidade da ação divina com a missão da igreja. A mão estendida é uma metáfora, ok? É uma metáfora veterostamentária para a intervenção poderosa de Deus. Agora, reinterpretada cristologicamente, os termos sinais, né, prodígios e curas, compõe-se o vocabulário típico da atividade carismática, referindo-se aí às ações extraordinárias que autenticam a mensagem do Evangelho, né, e edificação da igreja. A narrativa aqui mostra que a resposta do céu ao clamor da igreja se dá em 3 níveis: teofânico, né, que é o tremor do lugar, e pneumatológico, todos foram cheios do Espírito, e missional também, que eles anunciavam com ousadia. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos pular aqui rapidinho para o terceiro subtópico, ousadia na exposição da palavra. Glória a Deus. No grego, no Novo Testamento, refere-se a uma fala aberta, franqueza, liberdade de expressão, muitas vezes associadas à coragem diante da adversidade. A palavra aparece apenas 5 vezes no livro de Atos, 3 delas no capítulo 4, destacando a ênfase do autor Lucas sobre a ousadia como característica fundamentada no testemunho apostólico. Glória a Deus. E eu estou correndo aqui para concluir rápido essa lição, pois nós temos aqui pouquíssimo tempo, né? Já está concluindo aqui o horário, e eu quero aqui, indo já para a conclusão, que nos fala assim: nesta lição nós vimos que caracteriza de fato
uma igreja pentecostal, suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro, contudo suas limitações eram superadas por um viver diário sobre a capacitação do Espírito Santo, e queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos, se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Amados, fica aí esta quarta aula aí para o seu aprendizado, e se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu like e vamos juntos evangelizar, fazer a obra de Deus, que isso é muito importante. E se você gostou, também deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, seus parentes, seus amigos, vizinhos, e vamos aqui estar agradecendo a Deus em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por cada um que estiveram aqui nesse momento, assistindo esta aula, que o Senhor possa, Senhor, concluir aquela obra que o Senhor começou em sua vida, fazendo prosperar, enchendo do Espírito Santo, dando ousadia para pregar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.